Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito das equações do tipo y igual a x mais b, onde essa equação é uma equação do primeiro grau, porque se a gente pegar o x aqui, ó, quando não tem nada em cima, a gente tem que é 1. Como tem um lá em cima, nós falamos que ela é do primeiro grau. Aí se a gente pegar esse outro carinha aqui, ó, o a da nossa equação, nós vamos falar que esse carinha é o que dita a regra do ângulo da nossa equação. E eu chamo ele de coeficiente angular. Como assim, professor? Ele que fala para mim assim, ó, está inclinado, está declinado. E a gente pode até escrever assim, ó, se o a é maior do que zero, se a gente comparar em relação ao x, ela vai ser crescente. O que significa isso daqui? Que o a é positivo, maior que zero, positivo. E se o a for menor do que zero, a gente vai falar que ela é decrescente. Então a gente chama aqui de x. E o mesmo pode acontecer, ó, se o a for igual a zero. Como assim, professor? Quando o a for igual a zero, ela não tem inclinação. Então ela é paralela ao eixo x. Pode ser para cima ou pode ser para baixo também. Mas, pessoal, esse outro carinha aqui, ó, é o que a gente chama de coeficiente linear. Ele que vai ditar as regras aonde que vai ser ali no nosso eixo y. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dele. Mas a primeira equação que eu quero falar aqui com vocês é a equação do tipo y igual a ax, sem o coeficiente linear, só para a gente ver como que vai ficar. E a primeira equação que eu vou colocar aqui para vocês vai ser y igual a x. Bem facinho, só para a gente entender como que vai ficar esse carinha aqui. Bom, se eu quisesse esboçar o gráfico dele, a primeira coisa que eu iria fazer seria montar a tabelinha. Então eu chamo aqui de x, chamo aqui de y, e aí eu monto a minha tabelinha lá com números conhecidos e fáceis, só para a gente ter dois pontos de referência. Os pontos conhecidos mais fáceis que tem é o 0 e o 1. Olha só, se eu pegar o 0 e substituir no lugar do x, o y é igual a 0. Ó. Y igual a 0. Isso aqui sendo y igual a x, a gente tem que é igual a 0. Agora, se eu substituir substituir 1 no lugar do x, vai ser 1. Então, eu coloco 1 aqui. Opa, eu tenho dois pares ordenados. Se eu tenho dois pares ordenados, eu posso transferir esse cara tranquilamente lá para o meu cartesiano, onde a gente tem o x, a abscissa, e a y, a ordenada, onde a gente tem os dois pontos de referência. Se eu pegar aqui os pontos de referência 0 e 0, então vai ser bem na origem aqui, ó, o primeiro ponto. E o segundo ponto, 1 e 1. Então é 1 e 1, a gente pega aqui, ó, e essa é a nossa reta. E o que significa isso daqui? Que todo valor de y vai ser igual a x, ou todo valor de x vai ser igual a y. Então, se eu pegar lá na frente 2 e 2, também vai ser proporcional. 2 e 2. Se eu pegar k e k, também vai ser proporcional. Mas, professor, sempre vai ser assim? Claro que não. Imagina que eu tenho uma outra equação que ele fala assim, ó, do mesmo jeitinho, só que agora eu vou inverter o sinal. Y igual a menos x. Como que eu vou esboçar esse gráfico? Mesma coisa, monta a tabelinha, faz o x, faz o y, coloca valores conhecidos que nós achamos fácil, que no caso é o 0 e o 1, y igual a menos x, e aí quando eu coloco o 0, o y vai ser igual a 0. Quando eu coloco o y igual a 1, vai ser menos 1, porque aí aqui a gente está substituindo o 1, fica menos 1. Então é 0 e menos 1. Já tem um par ordenado, já tem. Agora como que a gente faz esse gráfico? Mesma coisa, ó, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, a gente faz aqui embaixo. Ó. Vai ficar o eixo x, o eixo y, a abscissa e a ordenada. E agora, quem que a gente vai colocar aqui? Os pontos, ó. A gente tem o primeiro par ordenado, que a gente tem que é 0 e 0. Então, lá na origem, ó, 0 e 0. E a gente tem o x igual a 1, y igual a menos 1. Então, inverte, ó. Y igual a 1 e o x igual a 1 e o y igual a menos 1. Então, esse aqui é o nosso ponto de referência. Se a gente fosse traçar a reta, ia ser para baixo, declinada, nesse caso. E, pessoal, se a gente analisar, olha só, a proporção é negativa. Então, se eu tenho um x, vai ter menos y. Então, sempre vai ser assim proporcionalmente. E vamos aqui, ó, olhar também o a, que é o nosso coeficiente angular, que dita a regra do ângulo da nossa curva.
Mas falando ainda, pessoal, do formatinho de y igual a x, nós também vamos ter a equivalência aqui com outros valores. E eu falo que o a é o coeficiente angular, porque é ela que vai definir a curva. Olha só como que fica. Eu vou colocar aqui um valorzinho assim, ó. Y igual a 2x. Se a gente montar a tabelinha desse cara, ó, x e y, como que vai ficar? Bom, coloca valores, vou colocar 0 e 1 no x. Se eu substituir 0 aqui dentro, ó, 0 vezes 2, o y é igual a 0. Se eu substituir 1 aqui dentro, 1 vezes 2, então o y é igual a 2. Então, se a gente fosse esboçar esse gráfico, ele ficaria como? Ficaria x, y, e aí no 0 é o 0 para os dois, que é o par ordenado, 1 e 2. Então aqui a gente coloca 1 e o 2 lá para cima. Colocou o 2, esse é o segundo ponto. X igual a 1, y igual a 2. Então a nossa reta é esse formatinho aqui. Ah, legal, professor. E se fosse negativo? Também. Se fosse negativo, nós também poderíamos fazer nesse formato. Por exemplo, ó, y igual, vou colocar menos meio x. Professor, você colocou fração? Não tem problema. A gente pode colocar fração também. Se a gente fosse substituir valor lá na nossa tabelinha, fica a dica aí pra gente. A gente, quando for substituir com fração, a gente tenta tirar a fração. Porque, ó, se eu colocar 2 aqui, eu corto 2 com 2 e eu tenho um valor lá dentro. É inteiro, aí eu não preciso ficar colocando valor fracionado aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar 0 e o número que a gente pode cortar esse cara com esse, ó, o 2. Aí, se eu colocar 0, 0 com 0 é 0 e 2 vai dar menos 1. Então, ó, já tenho dois pares ordenados e eu posso esboçar no meu gráfico. Aí, no gráfico, vai ficar esse carinha aqui, ó. Tem lá o nosso eixo X, nosso Y, aquela coisa toda e tal. Aí, quando é 0, é 0. 0 para todo mundo. E quando é o X é 2, a gente tem que o X é 2. Vou colocar 2 aqui. O Y é igual a menos 1. Então, esse aqui é o segundo par ordenado. Nós temos a reta lá para baixo. E aí, a gente também mostra que é proporcional. Mas, professor, você ainda não falou nada sobre o coeficiente linear. É verdade, pessoal. Olha só. Se eu tenho aqui y igual a x mais b, esse carinha é o que dita a nossa angulação. É o ângulo lá da nossa curva. E o b é o coeficiente linear. Mas o que representa isso? Vamos fazer um exemplo. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, uma curva que a gente já conhece. Y igual a x. Esse carinha a gente já fez ele. Só que eu vou colocar mais um. Vamos montar a tabelinha para ver como fica? Ó, colocar o x, vou colocar o y, aquela coisa toda, os valorizinhos aqui. Vou colocar 0 e 1, como a gente já tinha colocado. Se eu colocar x igual a 0, agora ó, eu faço na frente, 0 mais 1, então o y vai ser igual a 1. Se eu colocar o x igual a 1 agora, vai ficar 1 mais 1, que no nosso caso 1 mais 1 é igual a 2. Então se a gente desenhar a nossa reta x e y, normalmente ela seria aqui, ó, passando bem no meio e proporcional 1 para 1, porque aqui nós temos que é proporcionalmente 1 para 1 lá. Só que nós estamos somando 1 nele. Então, em relação aos outros pontos, a gente passa a curva para cima. Olha só como que ficam os pares ordenados aqui. Quando é 0 é 1. Aqui a gente vem para cá, ó, 1. Esse é o primeiro ponto. Quando é 1, a gente tem que é 2, que é lá em cima. Ó. Vai ser 2 lá em cima. Então, se a gente traçar essa reta aqui, ó, a gente só pegou a reta de baixo e subiu 1. Ah, então significa que o coeficiente linear é o que dita onde vai aqui no meu y, na minha ordenada. Isso mesmo, porque ó, quando esse cara for 0, vai sobrar só esse carinha aqui. Então, se eu somar 1, a gente vai subir uma unidade para cima. E se fosse o contrário? Se fosse y igual x menos 1. Ah, não preciso nem fazer. Ela vai descer aqui ó, e vai ser paralela lá embaixo. Vai ser menos 1. Então, a gente desce a nossa curva quando a gente subtrai 1. Sério, professor? Sério. E isso sempre vai acontecer, pessoal, independente da nossa curva. Por exemplo, se eu pegar y igual menos 2x mais 1, como que fica esse cara? Ah, vamos montar a tabelinha. Ah, pode ser. Se eu montar essa tabelinha aqui, ela não vai ficar assim, ó, x e y
Aí monta a tabelinha, pega o valor que a gente conhece, 0 e 1, aquela coisa toda. Aqui, ó, quando é 0, y vai ser igual a menos 2 vezes 0, mais 1. Então, ó, mais 1. Y é igual a mais 1. Ah, e ele está sozinho, ó. Então, sempre que aqui for 0, sempre vai ser o nosso coeficiente linear. Ele que vai ditar a altura que vai sair a nossa curva. Agora, se eu substituir 1, y vai ser igual a menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, pronto. Está feito o nosso esqueminha aqui. Então, fazendo a nossa curva, vai ficar assim, ó. Tem aqui a nossa reta. A gente vai colocar aqui a abscissa, ordenada. E agora a gente coloca os pontos. Quando o x é 0, o y é igual a 1. Então é lá em cima, ó, lá no 1. Sai do 1. E quando é 1, é igual a menos 1. Então quando é 1, vai ser menos 1. Vai ser menos 1. Quando é 1, é menos 1. Esse é o segundo ponto. Então pronto, ó. A curva já está traçada. Professor, mas e se eu quisesse achar esse ponto aqui, ó? Esse ponto, o y não vai nem para cima nem para baixo. Esse ponto é o que a gente chama de y igual a 0. Então a gente vai pegar esse carinha aqui, ó, e igualar a 0. Então fica menos 2x mais 1 igual a 0. Passa para o lado de lá, menos 2x igual a menos 1. Menos com menos fica mais. Passa o 2 dividindo, ó, fica mais. O x igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio. Então esse carinha é exatamente no 0,5. Ah, e sabe o que representa esse valor aqui? Quando o y é igual a 0, toda vez que o y é igual a 0, a gente fala que ele é raiz. Então a raiz dessa equação é meio. Ah, e se tivesse uma parábola? Ah, se tivesse a parábola, a raiz é aonde corta o x, o eixo y, quando o y é igual a 0. Corta o eixo x quando y é igual a 0. Então vai ser aqui. Aqui, ó. Onde que vai ser a nossa raiz? A raiz desse cara, ó, é 1. Ah, e do outro cara, desse outro carinha aqui, menos 1. Porque é onde 0, ó. Onde o y é 0. Então a gente tem que... A raiz é sempre quando o y é igual a 0 nos pontos que cortam o x. E pessoal, tem um esquema muito legal para a gente poder esboçar esses gráficos. Olha só que legal. Imagina que eu tenho assim, y igual a menos 2x menos 2. Um gráfico bem fácil de fazer. Se a gente fosse esboçar esse gráfico, nós faríamos a tabelinha, aí coloca 0 e 1 e substitui. Mas eu quero fazer sem montar a tabelinha. Como que ficaria esse cartesiano, x e y? Como que eu vou esboçar esse gráfico? Bom, aqui, ó, quem é o coeficiente linear? Menos 2. Então, ele vai sair do menos 2. Então, vem aqui, ó, coloca aqui, ó, menos 2. Pronto. Esse é o menos 2 do coeficiente linear. Agora, ó, quando não tem nada embaixo, não é 1? É 1. Então, ó, anda 1, desce 2. Anda 1, desce 2. Por que que desce? Porque é negativo. Então, ó, anda 1, vou andar 1 aqui, ó. Se eu andar 1, vai lá no 1, porque eu saí do 0. E desce 2. Se eu descer 2, para onde que eu vou? Se está no menos 2, vai lá no menos 4. Deixa eu só continuar a reta aqui para a gente ter aqui de referência. Vai ser no menos 4. Pronto. Esse é o segundo ponto. E a nossa reta está esboçada. Só isso, professor. Só isso. Vamos fazer um teste? Vamos. Ó, vou substituir, fazer a nossa tabelinha. X e Y. Se eu fizer x e y, quais os valores que eu vou substituir? Ah, no x eu vou substituir 0 e vou substituir 1. Se eu substituir 0, aqui ó, na nossa equação vai ser y igual menos 2 vezes 0, menos 2. Então ó, esse carinha aqui vai embora, sobra o menos 2. Opa, o primeiro ponto a gente acertou. Vamos ver o segundo ponto. Ó, y igual, eu peguei o x igual a 1, então vai ficar menos 2 vezes 1 menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 menos 2, menos 4. Então, menos 4. Ó. Menos 4, bateu. Ah, legal. E, professor, posso fazer isso com um sinalzinho positivo? Claro que pode. E pode fazer, inclusive, até com fração. Se a gente pegar, por exemplo, uma equação que eu tenho assim, ó, y igual a 3 sobre 2x mais 1. E eu quero esboçar esse cara sem montar a tabelinha. Como que eu vou fazer? Pessoal, ó, monta lá o cartesiano.
chama o x de abscissa, y. Aí, ó, agora sai da onde? Ah, professor, vai sair lá do 1. Isso, sai do 1, que é o coeficiente linear. Então coloca lá, sai do 1. E agora, para onde mais que vai? E agora, para onde que vai? Pessoal, ó, aqui, ó, anda 2, sobe 3. Por que que sobe? Porque é positivo. Então, ó, tá do 0, vai lá no 2. Então vem aqui, lá no 2. E vai subir 3. Se sobe 3, não estava lá no 1? Se sobe 3, vai para onde? Se sobe 3, vai lá no 4. Pronto, está esboçada a nossa reta. Essa é a nossa reta. Vamos fazer pela tabelinha para ver se vai dar certo? Ó, y, x e y. Aí eu vou pegar os valores. Aqui eu vou pegar os valores 0 e 2, só para a gente ver se vai bater o resultado. 0 e 2. Se eu pegar 0, vai ficar y igual 3 meios vezes 0, mais 1. Esse cara aqui é 0, então coloca 1 aqui dentro. Agora eu vou pegar esse outro carinha aqui. Vou pegar o 2. Y igual a 3 sobre 2 vezes 2, mais 1. Ó, corta a corta. 3 mais 1, 4. Então bateu a nossa resposta também.